Então, nós estaremos agora fazendo a leitura. Primeiro, nós vamos fazer a leitura inteira, né, do capítulo 4 de João. E depois nós vamos estar explicando, né, para a glória de Deus, nós vamos estar aqui decorrendo os versículos. Tá? Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samária. Ele chegou a uma cidade chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ele disse: "Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos." Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que vai adorar a Deus, em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Naquele momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: "Venham ver o que disse, tudo o que eu tenho feito. O homem disse tudo que eu tinha feito. Será que ele é o Messias?" Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: "Mestre, coma alguma coisa."
Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém trouxe comida para ele? A comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem, os campos, o que foi plantado já está maduro, está pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. O resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. É assim tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitam o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficassem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que cremos, mas porque nós ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali receberam bem. E eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém. Tinham visto tudo que Jesus havia feito. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estavam ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Caná da Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e que curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados, que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou: A que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam: Ontem à tarde a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez de ter ido da Judéia para a Galiléia. Então nós vamos agora, após a leitura, no final nós vamos estar fazendo uma oração, pela sua vida. Fique até o final desse vídeo para que você possa receber a oração, da fé. Os ouviam dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, em si os seus discípulos. Então chegou ali ao ouvido dos fariseus, essa fala de que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais do que João, Apesar de que Jesus, literalmente, não é quem batizava, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Então Jesus, quando ficou sabendo dessa fama, a respeito dele,
ele saiu ali da Judéia, né, e voltou para a Galiléia. No caminho da Judéia para a Galiléia, ele tinha que passar pela região de Samaria. E chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, né? Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, né? Quando Jesus estava cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Olha, Jesus, ele também ficava cansado. Aqui está dizendo, Jesus cansado da viagem. Jesus era um homem, né? 100% homem, e ele era 100% divino. De uma forma assim simples, né? Então Jesus, ele também, como qualquer um de nós, ele cansava. Uma mulher samaritana veio tirar água do poço e disse: por favor, me dê um pouco de água. Jesus pediu para essa mulher: me dê um pouco de água. Jesus já estava sozinho. Ó. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ele disse. E ela disse isso porque os judeus não se davam bem, né? Não se dão com os samaritanos. Então, naquela época, eu não sei como é hoje, mas naquela época, os judeus, né, eles não se davam com os samaritanos. Com o pessoal ali de Samaria, né? Então, hoje, não sei nem se tem Samaria, mas naquela época, eles não se davam bem ali com os samaritanos. Os judeus não conversavam, ainda mais já era incomum. A cultura daquela época era incomum. Não era comum um homem conversar com mulher. Ainda mais de dois povos que não se davam bem. Se você... Aí a resposta de Jesus. Jesus sempre tem uma resposta surpreendente, né? Quando estamos diante de Jesus, e se você nunca esteve diante de Jesus, pode se preparar, né? Que essa hora vai chegar. Melhor que essa hora chegue aqui na Terra, né? Porque quando chegar na outra vida, é bom que nós tenhamos já tido um encontro com Ele aqui na Terra, a fim de que os nossos pecados, né, venham ser perdoados, a fim de que nós tenhamos uma nova postura. Mas, de certeza, né, todas as pessoas vão ter um encontro ali com o Senhor Jesus. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Então, Jesus surpreendeu aquela mulher quando ele disse essa palavra: se você soubesse o que Deus pode lhe dar e que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então, perceba, aqui tem algo muito forte nessa parte, né? Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água. Então, se você que está me ouvindo, se o meu filho, se a minha esposa, se os nossos vizinhos, se as pessoas tivessem a dimensão do que Deus pode dar para as suas vidas, né? Então Deus pode nos dar coisas extraordinárias, né? E Jesus ainda falou: se você soubesse o que Deus pode dar, e se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está nesse momento falando com você, pedindo algo para você, você pediria e lhe daria água da vida. Então veja que aqui é muito interessante essa palavra, porque Jesus está falando assim, ó: se você soubesse quem é Deus e quem está te pedindo água, você que lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Então, que nós não perdemos, que nós não venhamos perder essa oportunidade de pedir a Deus a água da vida, de pedir a Deus
a bênção de sermos cheios do Espírito Santo, né? Então, a água da vida representa aqui a salvação, né? Representa aqui as bênçãos espirituais que está separada para todo aquele que crê no Senhor Jesus, né? Então, esse pedido é um pedido que Deus não rejeita, se você crê nele. Porque o próprio Jesus está falando aqui, ó, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Perceba que Jesus está falando para aquela mulher que se ela pedir a Deus, Deus lhe daria a água viva, a água da vida, né? E perceba que aquela mulher, ela estava tendo um erro na sua vida, né? Às vezes você pode estar pensando, eu estou errado em algumas partes da minha vida, Deus vai me dar a água da vida, né? Aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, Jesus falou mais para frente, aqui ó, pois já teve 5, e o que você tem agora não é de fato teu marido. Então aquela mulher provavelmente não estava vivendo uma vida ali de coerência com a palavra. Às vezes você pode perguntar, mas eu estou vivendo de forma errada. Será que mesmo assim Deus pode me dar uma bênção? Deus pode te dar uma bênção, né? É claro que o desejo do coração de Deus é que ninguém vive errado, né? Mas Deus sabe das nossas falhas. E Deus nos dá força para vencer o mal, né? E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No nosso antepassado Jacó já nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Perceba que esta mulher, ela observava as coisas segundo o olhar humano. Ela falou assim, ó, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Ela estava olhando, Jesus estava falando de algo espiritual, Jesus estava falando de algo muito grande, e aquela mulher estava vendo algo muito pequeno. Aquela mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando para ela. Assim como eu e você, às vezes, não compreende corretamente a palavra de Deus, não compreende exatamente o que Jesus quer falar com cada um de nós. Aí Jesus explicou para ela, né? Aí ela colocou ali, ó, nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele, os seus filhos, os seus animais beberam daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? E aí Jesus explicou ali para aquela mulher, né? Quem bebe desta água terá sede de novo, né? Quem bebe das coisas do mundo, das coisas naturais, né? Das coisas que não é de Deus, espiritualmente de Jesus, apesar que a água física foi Deus que criou, né? Quem criou a água ali física foi Deus. A água natural foi Deus que criou. Essa água natural a gente bebe, você toma um copo de água hoje, amanhã tu tem que beber água de novo. Amanhã não, hoje mesmo, né? Você toma um copo de água agora, daqui 2, 3 horas tem que beber água de novo, né? Inclusive, é recomendado pela ciência que a gente beba de 2 a 3 litros de água. Quem é maior que nem eu tem que tomar até mais. Então, quando a gente utiliza da água natural, né, mesmo que tenha sido Deus que tenha feito, a gente vai voltar a ter sede, né? Mas quando a gente bebe da água da vida, ó, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então isso aqui existe um mistério, né? Um mistério sobre essa água que Jesus dá, né? Então é uma água, aqui o que Jesus está falando é um mistério, né? E assim, a gente pode perceber ou entender aqui espiritualmente que tem a ver com o Espírito Santo, né? Que tem a ver com a vida eterna, né? Que tem a ver, a Bíblia diz que aquele que vencer
Deus vai dar, né, do fruto da árvore da vida, né? E quando a pessoa comer desse fruto da árvore da vida, nunca mais essa pessoa será a mesma, né? Então, quando nós tomamos posse daquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Jesus tem para nós é algo que sustenta, é algo que não nos dá mais dúvidas e que faz com que a gente se transforme numa pessoa cada vez mais perto do Senhor Jesus. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Olha lá, a mulher pediu. Assim nunca mais eu terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar a água. Aí Jesus falou assim, olha só. Aí a mulher vem e pediu desta água, né? A mulher pediu da água, né? Então, me dê essa água, por favor, me dê essa água. Aí Jesus falou assim, vá chamar o seu marido e volte aqui. Aí ela falou, eu não tenho marido. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que agora tem não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então, eu creio assim que Jesus tocou num ponto, né, que fez com que aquela mulher refletisse sobre a sua postura, né? Então, quando ela pediu a água da vida, essa água da vida que Deus nos dá, eu creio que tem que passar pelo passo do arrependimento, né? É necessário que nós venhamos a ter consciência, né, e assumirmos a nossa posição, ou às vezes os nossos pecados, né, e ter o perdão de Deus para que nós venhamos alcançar a bênção completa. E eu creio que Jesus estava tratando o coração daquela mulher, não somente chamando a atenção dela, né, e mostrando do poder que ele tinha a respeito de ser profeta, de compreender algo revelado ali por Deus, né? Aí Jesus falou para a mulher, mulher, creia o que eu digo, chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, e nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois esses são os que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o que Deus espera de mim e de você, né? De todas as pessoas? Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Não é um local, por exemplo, às vezes você pensa assim, eu preciso ir na igreja adorar a Deus. Não, você não precisa ir na igreja adorar a Deus. É bom você ir na igreja, numa igreja que fala a palavra de Deus verdadeira, é bom. Mas a adoração a Deus, ela ultrapassa qualquer território, né? Jesus ali falou, né, que chegaria o tempo que não adorariam, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Porque às vezes aquelas pessoas que estavam lá no monte, né, adorando a Deus, eles às vezes não estavam verdadeiramente com o coração de adorador, né? Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Aí Jesus, ali, chegou no ponto principal, né, que ele queria. Ele se revelou àquela mulher. Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Então, naquele momento, chegaram os seus discípulos. E eles ficaram admirados, pois estavam conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus. Então, apesar de Jesus estar ali conversando com a mulher, né,
Os discípulos ficou admirados de Jesus ali conversando com a mulher, mas ninguém perguntou nada àquela mulher, nem a Jesus, né? Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou à cidade e disse a todas as pessoas. Então, olha o que aconteceu com aquela mulher. No momento que ela se encontrou com o Messias, no momento que ela se encontrou com Jesus Cristo, ela deixou ali o seu pote, né? Quer dizer, ela tinha ido ali buscar água. O impacto da presença de Jesus, o impacto da revelação de Jesus foi tão grande que aquela mulher deixou o que ela estava fazendo. Não era mais importante para ela pegar aquela água. A felicidade dela foi tão grande, né? A alegria no coração dela foi tão grande que ela esqueceu, as outras coisas não eram mais importantes para ela. Ela esqueceu ali o seu pote, ela deixou ali o seu pote. Em seguida, a mulher deixou o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, né? Venham ver o que disse, tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde estavam. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para ser feito. Então aquela mulher, ela foi usada ali como uma missionária, né? Jesus sabia que não tinha, talvez, ali naquela região, alguém melhor para ele ministrar o coração, porque que através daquela mulher, muitas pessoas creram em Jesus Cristo, né? Pelo testemunho. O papel, o que aquela mulher ali faz é o que eu e você devemos fazer, né? Nós devemos comunicar às pessoas, nós devemos falar para as pessoas a respeito de Jesus Cristo. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi trabalhado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. O resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E é assim, tanto que semeia quanto que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles, né? Então Jesus estava fazendo a obra, né? As pessoas estavam ali preocupadas, os discípulos estavam preocupados a respeito da alimentação dele, mas a comida de Jesus, né, a preferência maior de Jesus, ela estar fazendo a vontade do Pai, e ele percebia que os campos estavam maduros, né? Então, uns plantam, outros colhem, né? Da mesma forma que no reino natural, algumas pessoas podem plantar e outras podem colher. Por exemplo, se você planta um pé de laranja ou de limão, quem vai colher aqueles limões e daquele pé não necessariamente seja quem plantou, né? Então, um pode plantar e o outro pode colher. É a mesma coisa no reino de Deus. Uns podem plantar no coração das pessoas a palavra e outros podem ganhar essa pessoa para o reino de Deus, né? Então, a mesma coisa acontecia ali, certo? João Batista estava plantando, Jesus estava colhendo corações, plantando a palavra de Deus. Jesus estava colhendo pessoas mais preparadas, né? Os profetas ali também plantaram a palavra, né? E Jesus estava colhendo também, né? Então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque tinha dito. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava,
pediu que ele ficasse ali com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele, né? Então, os samaritanos tiveram onde Jesus estava, né, por causa do papel daquela mulher. Agora não é mais por causa de você, disse que nós... Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali receberam bem. E eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém. E tinham visto... Quando Jesus chegou a Galileia, os moradores ali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou da Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. E ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviram dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse em Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês creem quando vêm grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Então, ele creu na palavra de Jesus. Então, quando Jesus estava ali, teve o contato desse homem, né? Quando ouviu dizer que Jesus vinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir que fosse a Cafarnaum curasse o seu filho que estava morrendo, né? Então havia ali, estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Um funcionário público, né? É um alto funcionário público que vinha em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. E aí, quando ele ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vem grandes milagres, né? Jesus ali lançou a incredulidade das pessoas, né? Vocês só creem quando vem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Jesus disse: volte para casa, o seu filho vai viver. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 13h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido essa mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Então foi o segundo milagre ali. E Jesus, a boa notícia, né, que Jesus continua realizando milagres, né? E Jesus pode fazer um milagre na minha vida, na sua vida. Nós estamos aproveitando esse momento aqui espetacular, né? Por que eu digo que é espetacular? Porque é um momento aqui em que a palavra de Deus ela foi ministrada aos nossos corações. Então eu vou estar orando pela sua vida, né? Eu vou estar orando pela sua família, e eu creio que o milagre de Deus vai estar acontecendo. Você que está precisando de um milagre, qual milagre que aquele homem recebeu de Deus? Foi o milagre do seu filho ser curado. Qual é o milagre que você precisa? É de uma cura? Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse quem é Deus e quem é que te pede água de beber, você pediria a ele e ele te daria, né? Então, nós estamos agora pela fé diante de Deus. E Deus pode te dar um milagre, fazer você um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, te dar a vida eterna, né? Então vamos orar.
Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui no final deste vídeo, Pai, orando e clamando ao Senhor, meu Pai. Eu oro por a todos aqueles que hão de assistir, Pai, esse vídeo, de repente. E eu oro pelas suas necessidades. Eu oro a Deus pelas necessidades minha e da minha família, que nem mesmo eu conheço, mas Tu sabes, Pai. A maior necessidade minha, da minha casa, da minha família, da minha esposa, do meu filho. Eu invoco, Senhor, nesta casa a Tua presença. Eu invoco nesta casa a presença do Teu Espírito Santo. Eu repreendo, Senhor, na minha vida, na vida dos meus familiares, as obras, meu Pai, do diabo. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. Toda força, meu Deus, contrária. Toda força negativa. Todo amarra, Senhor. Toda obra de inferno, Senhor, venha cair por terra na nossa mente. Que os nossos olhos venham ser abertos. Toda obra de feitiço, de macumba, toda obra, Senhor, contrária, Pai, na vida dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo, nas pessoas, ó Pai, desta cidade, Pai. Cura, Pai, aqueles que precisam de cura, Pai. Cura, Pai, aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Meu Deus, que o Espírito de cura possa passear e atingir vidas sobre esta cidade, Pai, sobre este bairro, Deus, sobre a minha família, meu Deus, sobre os meus familiares, sobre aqueles, meu Deus, que estão assistindo, ó Pai, esse vídeo, meu Deus. Que o Espírito de cura, Pai, possa agora estar passeando e tocando e entrando, Senhor, nas vidas e transformando, Pai, as pessoas. Cura aquelas pessoas, Pai, que estão magoadas, que estão ressentidas. Meu Deus, cura, Pai, a população de Sinop. Cura, meu Deus, o estado do Mato Grosso. Cura, Pai, as pessoas do Brasil. Cura, Pai, as pessoas, meu Deus, deste bairro, as pessoas, meu Deus, desse condomínio, Senhor. Vai curando, vai libertando, Pai. Vai trazendo luz, vai trazendo vida, Pai. Vai trazendo paz, meu Deus. Vai trazendo vitória, meu Pai. Vai transformando os lares, os corações. Vai operando, Senhor. Vai operando, meu Deus. Louvado seja o seu nome. Vai curando, meu Pai, as enfermidades na alma. Vai curando, Senhor, as enfermidades no corpo daqueles que sofrem, meu Pai. Daqueles que estão, meu Deus, num leito de enfermidade, Senhor. Vai curando, vai transformando, vai trazendo vida, meu Pai. Um milagre, Senhor, nós pedimos por um milagre. O milagre da cura, meu Deus. O milagre da transformação. O milagre da vida eterna, meu Deus. O milagre, Senhor, do batismo com o Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor, meu Pai. Visita esse irmão, essa irmã. Visita esse homem, Pai, esta mulher, meu Pai. Vai transformando, vai curando, vai libertando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos e cremos no Senhor. Louvado seja o teu nome. Vai abençoando, Senhor, o nosso trabalho, Pai, o meu trabalho. Vai abençoando o trabalho dessas vidas espalhadas, ó meu Deus, por essa cidade que o Senhor conhece, que o Senhor ama, Pai. Vai curando, vai transformando o trabalho, Pai, desta pessoa que está assistindo este vídeo. Nós pedimos tudo isso, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.